A Michelle falou aqui, gostaria de saber qual foi o seu maior desafio na área de QA no seu início. Nossa, Michelle, caraca. Ó, vamos lá. O meu maior desafio na área de qualidade, no meu início... Tá, gente, não tô falando que não teve desafios. Né? Eu acho que o maior desafio para mim foi a parte de comunicação dentro da área, porque eu não sabia o quão importante ela era para a área, tipo, a área de tecnologia. Eu sempre me comuniquei relativamente bem, mas eu tive que aprender a me comunicar muito melhor, porque na área de tecnologia, quanto melhor você se comunica, acho que vale muito mais a pena, porque, comunicação é algo que é difícil em qualquer lugar, só que especialmente na área de tecnologia isso é um pouco mais difícil, porque nem todo mundo que tá lá são pessoas comunicativas, né? Tem muita gente, né? Tem esse estereótipo aí do pessoal que é mais fechado, mas mais na deles, né? E isso faz com que, tipo, você tenha que ter uma comunicação muito mais refinada e para poder fazer isso acontecer de uma forma tranquila na sua empresa. Eu diria que esse foi, tipo, o maior desafio que eu tive. Mas eu vou te falar a verdade. Eu acho que o maior desafio que eu tive no começo da minha carreira de tecnologia, e eu vou contar aqui para vocês, o primeiro trampo que eu tive na área de tecnologia foi trabalhando para HP, que foi para mim um começo, sabe? Tipo, putz, eu tô trabalhando numa empresa multinacional que as pessoas conhecem. Quem fala HP, você sabe de que empresa se fala. Tudo bem, anyway, né? Pra quem não sabe, de qualquer forma, tem a calculadora, tem impressora, computadores, HP. E eu trabalhava como suporte lá. E eu vou te falar a verdade, inclusive eu vi aí, Michelle, que você é analista de suporte, né? Eu sei o quão difícil é trampar como suporte. Eu trampei na HP por 6 meses e, assim, é de doideira, porque ninguém tá feliz pra te pedir ajuda no suporte, tá ligado? Ninguém que liga pro suporte tá contente. Estão com algum problema que precisa ser resolvido por alguém, sabe? Então, pra mim, foi algo que, putz, cara, quebrou muito o meu rolê com a faculdade. Não com a faculdade, né, em tecnologia, mas com a área de tecnologia. E eu achava que eu ia crescer naquela empresa. Ai, nossa, é uma empresa grande, então tem plano de crescimento e tal, mas, tipo, foram 6 meses que eu trabalhei lá, eu não aguentava mais trabalhar como suporte, sinceramente, porque eu atendia, tipo, 70, 100 chamados por dia, era absurdo. Era sem parar, sabe? Menos de final de semana. E aí, depois, eu comecei a trabalhar como analista de sistemas, trabalhar com gerenciamento de sistemas na Mercedes-Benz. E lá, eu trabalhei muito com documentação e eu também trabalhava com teste manual, basicamente, né? Porque eu era o único QA que fazia aquilo. Por que eu tô contando isso? Porque foi isso que foi difícil. Foi difícil pra caramba, galera. Porque eu não fazia ideia de como que eu conseguiria chegar no meu objetivo. Eu tava na Mercedes, tipo, pra trabalhar com gerenciamento de software, né? Trabalhar com documentação. Eu sabia que não era programação, que era o que eu queria, que era o que eu tava procurando, né? Pra quem não sabe, eu queria ser programador na época. Só que era tão difícil porque, tipo, eu peguei uns trampos tão miserável assim, tipo, não que era ruim o trampo na Mercedes. No suporte era complicado. Mas, tipo, o trampo na Mercedes não era ruim. Só não era o que eu queria fazer, sabe? Não era o jeito que eu queria crescer no mercado, não era, tipo, não era aquilo. Então, eu fiquei muito tempo, né, tipo, eu trabalhei 2 anos lá na Mercedes e eu felizmente achei a área de qualidade. E pra mim, quando eu achei a área de qualidade, comecei a crescer, comecei a estudar e começaram a me dar oportunidade, eu comecei a encontrar oportunidades, eu comecei a caçar oportunidades, percebi que não era difícil crescer na área. Aí eu não acho que foi muito difícil. Tive que estudar, óbvio, pô, estudei pra caramba, não sabia nada sobre teste, comecei a estudar sobre teste, comecei a trabalhar com teste, eu ficava depois do horário do trabalho para poder aprender mais com o meu sênior, sabe? Tipo, porque ele era gente boa, né, que é o Gabriel Fattori, e ele ficava depois do trampo comigo me ensinando coisa, porque eu ia lá caçar e porque eu queria. Pô, pra mim, dali foi fácil, de verdade. Pra mim, foi difícil foi chegar lá. Que eu acho que é a maior parte das pessoas, né? É muito dolorido esse caminho quando você não tem um passo a passo. Quando você não tem uma metodologia pra seguir. Porque, tipo, eu sei lá como que eu virava desenvolvedor, o que eu tinha que estudar. E eu fazia faculdade, tá, galera? Não é que eu não fazia faculdade. Só que como que eu consigo chegar na minha vaga de QA? Pô, principalmente QA, tá ligado? Principalmente o pessoal da minha época pra trás, que entrou na área de qualidade e entraram sem saber o que era QA. Mas, cara, grande parte do mercado entrou na área de QA, pode até ter vindo, tipo, alguns podem até ter vindo da área de tecnologia, mas grande parte entrou ali de paraquedas. Ela não falou assim, vou fazer faculdade e eu vou tentar me tornar QA. A maior parte das vezes é tipo assim, nossa, apareceu uma vaga pra QA. Às vezes a pessoa trabalha com tecnologia, às vezes nem trabalhava com tecnologia, sabe? É doido. É doido. Tipo, e hoje a gente tem a felicidade de ter pessoas indo fazer as entrevistas, né? Ou pessoas que estão querendo entrar na área de QA. Olha que doideira. O cara que saiu da faculdade,
né? Tipo, ele falou assim, vou fazer faculdade de tecnologia, eu quero me tornar QA. Não necessariamente porque a faculdade ensina sobre qualidade, né? Porque a maioria das faculdades de tecnologia não ensinam sobre QA. Tem, tipo, uma ou duas matérias. Talvez hoje em dia tenha um pouquinho mais, mas ainda assim, eu olho algumas grades e eu vejo que, tipo, o foco mesmo é desenvolvimento, porque é o que as pessoas querem, né? Faz todo sentido. Só que, tipo, é muito louco. A pessoa entrou nessa faculdade pensando em outra área, às vezes, sei lá, querendo trabalhar com desenvolvimento, ou com infraestrutura, ou com redes, né? Na época tinha bastante gente que queria trabalhar com redes quando eu entrei. E aí, do nada, virava QA e essa virou a carreira da pessoa, sabe? E foi comigo assim também, sabe?